E aí galera do Me Salva, nessa aula do curso de pré-cálculo, vamos falar então sobre as funções de primeiro grau, que são as funções mais simples que a gente vai ter para analisar. Uma função de primeiro grau, ela é normalmente escrita na forma y igual a ax mais b. E a gente sabe que essas funções, elas são graficamente dadas por retas. Aqui então a gente tem o y e o x, que são as nossas variáveis dependente e independente. O a gente vai estar chamando de coeficiente angular. Por que angular? Porque ele diz o ângulo da nossa reta. Ele diz se a reta está mais inclinada ou menos inclinada. O b é o coeficiente linear. Também é o ponto onde a nossa reta cruza o eixo y. Por quê? Porque a gente tem quando x igual a zero, y igual a b. Então, a, o coeficiente angular, b, o coeficiente linear. Agora, sabendo isso aí, é só a gente ver mais ou menos como é que se comportam essas retas aqui no plano cartesiano. Então, a gente tem aqui o nosso eixo x e o nosso eixo y. Vamos tomar uma certa reta aqui. Fazer uma reta genérica, essa aqui. Essa reta aqui, então, ela está na forma y igual a ax mais b. Vamos ver. A primeira coisa que a gente pode constatar é o seguinte, ó, o nosso a, que é dado pela inclinação da reta, ele pode ser calculado por ΔY sobre ΔX. O que é esse ΔY e esse ΔX? A gente vai ter que conhecer dois pontos da reta. Então, aqui a gente vai ter um ponto x1, aqui um ponto x0, que ele é pequenininho, aqui um x1 que é maior. Aqui a gente vai ter um y0 e aqui um y1. O nosso a é dado por ΔY dividido por ΔX. Se tu lembra lá, então aqui, ó, o meu ΔY é esse tamanho aqui e o ΔX é esse tamanho aqui. Olha só, a gente tem um triângulo retângulo aqui. E se tu fizer ΔY, que é esse tamanho aqui, sobre ΔX, que é esse tamanho aqui, o que a gente tem? Nada menos do que a tangente desse ângulo θ aqui. Então, isso aqui também pode ser escrito como a tangente de θ, que é o a da nossa reta, a inclinação. Nota também o seguinte, ó, a gente vai tomar sempre o ΔX como positivo. Como assim? O x1 maior que o x0. Se tu pensar assim, então, olha só, o a ele vai ter o mesmo sinal do ΔY. Se o ΔY for positivo, o a é positivo. Se o ΔY é positivo, o que isso significa? Significa que ele está aumentando, ou seja, a reta está crescendo. Então, o a ele acompanha a reta. Se a reta está crescendo, então o a é positivo. Se a reta está decrescendo, ou seja, se ela está inclinada para baixo, o a é negativo. O b ele vai ser o ponto de cruzamento da reta com o eixo aqui. É bem fácil. Tu vê se aqui, por exemplo, o b é positivo, porque a gente está com o cruzamento aqui no eixo y positivo. Se a gente tivesse uma reta mais embaixo aqui, a gente teria um b negativo. Então, basicamente, sobre funções de primeiro grau, é isso que a gente tem para falar. Relembramos só, fazer alguns exercícios na próxima aula e depois vamos passar para a análise das funções de segundo grau. Era isso aí e até lá.